Bom, pessoal, hoje eu estou aqui no Aeroquadra com o Igor Bueno. Tudo Tudo bom, bem? Igor? Tudo bom, Tranquilo? Gunnar? Obrigado por Prazer me em receber recebê-lo aqui. aqui também. Pô, eu que Legal. agradeço aí. E ele vai mostrar pra gente uma máquina que é raríssima, um monte de história, 85 anos de história Isso aí, um praticamente, avião de 1940, que é o N3N3, 3, né? isso, que é a segunda versão da primeira linha de produção da Marinha dos Estados Unidos, né? Que eles começaram a produzir os aviões para treinamento dos pilotos. Legal, eu quase não conhecia esse avião, na verdade. Ele não se fala muito, a gente fala muito Stearman e tal, mas nesse aí não se fala. Ele é maior que o Stearman, né? É muito interessante. Ele é um pouquinho maior que o Stearman, né? E ele é todo composto de alumínio. A montagem dele, porque era um avião que ficava muito próximo a treinamento próximo ao mar, era um avião, hidroavião na época, então eles fizeram todinho de alumínio, aproveitando algumas estruturas que foram desativadas dos dirigíveis na época, Ah, que legal. desde 1935. Aham. E quando é que foi assim a produção dele? Quando é que começou a ser Bom, esse feito? avião ele sempre foi produzido pela Marinha desde os anos 30 aos anos 40. Então foram feitos praticamente quase 1000 exemplares. Esse daqui, pelo prefixo dele, você vê que esses números aqui significam o número de série dele. Então ele foi um dos últimos a serem produzidos na época, ele é de 1940. E ele é todinho composto de alumínio e um detalhe legal desses aviões, que é diferente do Stearman, o Stearman ainda asa é de madeira, tem a seção central, isso aqui é uma asa inteiriça, que era de fácil manuseio, e Aham. aqui a gente tem o acesso dentro do avião, porque toda essa lateral dele aqui, como nos navios, e você não tinha como você ter uma linha de produção de entelagem, pintura, enfim, eles têm esse todinho, eles têm as todas as janelas de suspensão aqui no avião, onde você trabalha todo dentro do avião sem você precisar cortar uma tela. Ah, desuso, né? É Dá tudo pra ver que desu, então ele desusa e sai todo. tira tudinho, é bem prático, né? É um avião muito robusto, né? Então um avião de quase 3.000 libras, o peso máximo de decolagem dele. Obviamente o motor que já está nele já é um motor que já foi feito um STC na época para poder colocar alguns motores. Ele tem desde o motor 235, 275 e esse aqui é um Lycoming 300. E Uhum. ele foi até o PW 450, que foram das últimas alterações que teve no avião. Mas o conjunto perfeito é com o motor 300 HP. Ah, imagino, E imagino. a estrutura dele de comando, enfim, também é uma estrutura muito robusta, porque ele só tem cabo de comando no leme. E o Aham. resto é tudo haste. Se você reparar aqui, Guna, são 4 ailerons, você tem asa de cima, asa de baixo, o Stearman só tem aileron na asa de baixo, Ah, faz né? diferença E isso. ele é Isso eu tudo sei por haste de causa comando. do Pitts, né? Tem o Pitts S1 que só tem aileron embaixo, o S1S tem aileron em cima e embaixo, na diferença grande de rolamento. Isso aí deve ser a mesma coisa, né? E ele é bem Não sei. balanceado, porque você vê, olha, você solta, você vê um projeto de 1940. Ah, é diferente, hein? Você entendeu? É, Então você vê que a tecnologia na época que eles aplicaram era uma tecnologia com muito critério, né? E robusto muito mesmo. robusto. Você vê que Aham. são peças bem robustas, com rolete. Ah, Quando que foi legal. feita a reforma desse avião, porque ele chegou aqui no Brasil, já tem mais quase 10 anos. Aham. Por aí, 10 anos ou até mais. Foi um amigo meu que iniciou o projeto, né? Ele comprou nos Estados Unidos, lá perto de Pensacola. E aí o avião estava bem deteriorado, né? Aham. E aí ele começou a reformar a estrutura interna dele, com pintura, se tivesse algum ponto de corrosão. Então o avião foi feito inteiro. E aí a partir daí eu assumi o projeto, né? E aí eu acabei de reformar um avião com pintura, tela, enfim, montei, fizemos o motor também. Então o avião está extremamente aeronavegável, mas o propósito é de exibição histórica. Não, ele tá lindo, assim, a gente vê ele de vez em quando voando aqui, é a coisa mais linda mesmo que tem, é maravilhoso, né? Parece novo mesmo, parece que saiu da fábrica. E eu acho bacana que a gente estava conversando ontem no jantar, né? Aí o Igor estava falando o tanto de história que tem, porque tinha mais ou menos pouco menos de 1000 aviões desses, todos os cadetes da Marinha treinavam nesse tipo de avião, né? Isso, a história dele, como ele foi um treinador da Marinha, eu estava conversando contigo ontem, até uma coisa que eu vejo que o avião tem alma, né? Pois é, Então essa alma do avião traz a história de muita gente que passou por aí. Ele tem praticamente hoje 8.100 horas de voo.
Aqui, desde que ele veio para os Estados Unidos para cá, ele voou muito pouco, mas a maioria das horas de voo dele foi feito com os cadetes que serviram na Segunda Guerra Mundial. Muitos deles não estão aqui hoje, fizeram história. Então é um avião que quando você vai voar, você tem uma sensação de você voltar ao passado, né? Então você saber que tanta gente que voa esse avião aí tomou um rumo na vida que às vezes foi para o lado bom dentro do projeto que era na época, mas você sente uma relação muito grande com o passado. Essa para mim é o maior fundamento do avião, você preservar a história dele. É muito interessante mesmo. Você pensa que muita gente treinou aqui, foi para o Pacífico, por exemplo. Isso. Muitos voltaram, muitos não voltaram. Muitos não voltaram. Quase todos começaram nesse tipo de avião, muitos nesse e aqui, sentaram né? nessa cabine. Nessa cabine, é pesado isso aí, né? É pesado, mas faz parte da história. É pesado e, assim, é importante, né? Sim, é importante. é que o americano, com relação à história dele, desde da Segunda Guerra, muito antes também, o americano ele cuida muito do passado dele. Então você vai tirar um avião histórico lá dos Estados Unidos, você acaba tirando, mas eles se arrancam um pedaço, eles sentem que arrancaram um pedaço deles. Uhum. Eles não gostam que os aviões saiam de lá. Mas, sentido, infelizmente, você sabe que comércio, preço, enfim, valores, a gente sabe que tem sempre aquela coisa que te atrai mais, né? Mas, de qualquer maneira, eles não gostam muito que a gente tire a história do país deles. Mas eu acho muito importante a gente manter e as pessoas sabendo que não é só a beleza do avião. A beleza do avião é bacana, mas tem que saber o que ele traz junto com ele, né? Isso é impressionante mesmo. E você estava falando que muitos deles saíram com um flutuador, né? Isso. A gente vai dar, né? Nós vamos dar uma volta nele agora. Pô, né? Então é o seguinte, aqui olha, mais ou menos a gente vai fazer um pré-voo nele, que aqui, aqui a princípio é o seguinte, você tem esses acessos, né? Para você subir na aeronave, né? Asa, e aqui você tem esse suporte de pé, no qual você gira o corpo e entra dentro do avião. O piloto solo voava no assento traseiro? O piloto solo voa no banco traseiro. O instrutor iria na frente? O instrutor aqui na frente, Tá. né? E aqui dentro da cabine você tem o básico desses aviões, né? Você tem os comandos, a parte elétrica que fica desse lado aqui. Só dar uma filmadinha, painel elétrico. Aqui, por norma, a gente tem que ter o extintor de incêndio. Aqui a gente tem os comandos, comando de potência. Na época, esse avião aqui, ele saiu com motor 235 e não tinha passo de hélice. Com a transformação dos motores, ele passou a ter governador de hélice. Então é um diferencial de performance por causa da rotação constante. Melhora bem, né? Melhora muito bem. O painel dá inveja no meu, né? Bem bonito. Isso. Ele é muito simples, é um avião treinador, né? Avião de escola, né? Um avião muito dócil para voar. Mas tinha uma história na época que o pessoal falava que quando se aproximava um avião desse, sabia que era um cadete aprendendo a voar, então eles sempre falavam, olha, tá chegando o perigo amarelo. Então, esse avião ficou com essa fama de perigo amarelo, porque vinha o cadete e tal, dava uma raspadinha de asa, tanto é que a ponta da asa, você tem 8 parafusos, você passa o estilete, 8, você troca a ponta de asa e bota outra, sem você precisar mexer na asa principal. Eu tinha muita noção do que acontece mesmo. Aqui isso é a coisa mais normal que tem, né? Bater ponta de asa. E aqui, assim, o pré-voo dele é o seguinte, é verificar se o magneto está off, porque você vai ter que fazer um passeio na hélice por causa do calço hidráulico, né? Sim, tá. Você tem a bomba manual de combustível e a bomba mecânica do motor. Então você faz esse pré-voo de cabine, estando pronto, a gente sai para o passeio no avião. É a mesma coisa, checa a asa. A gente checa aqui para ver se esses pontos de fixação do N estão normais. Lá em cima também. Ver se não tem nada solto distal, né? Tanto na raiz da asa aí também. E aqui aquele que você falou. Na época, flutuador, né? Você tinha que ter um lugar para pegar o avião. Então você tem você tem esse suporte aqui para pegar. Bom, é prático, né? Se você for reparar aqui embaixo, esse avião era hidroavião, que ele tem um suporte para você colocar aquela banana, que é o flutuador.
São 4 pontos. Ah, tá. Tem 4, tá certo. E aquilo que eu te falei, tá vendo esse risco aqui, olha? Aham. Esse risco aqui, quando você bate a ponta de asa, como é o material mais frágil aqui, porque ele é muito rígido. Aham. Como é o material mais frágil, ela tende Dobrar. a dobrar. Aí você vem, passa o estilete, tira os 8 suporte de parafuso aqui, tira, põe outro novo, passa a fita inteira e um abraço. Já pode voar de novo. Tipo o box de corrida, né? Bem prático, né? É. É porque eles precisavam produção, né? Lógico. Bem bolado mesmo. Isso é a solução boa mesmo. Aqui a gente tem o sistema de pitot dele é o sistema pitot convencional, né? Que você tem pressão de aerodinâmica, ele levanta e começa a indicar no painel. Aham. Sempre ver se está desobstruído aqui. Nem precisa de capa. Nada, esse aqui é já é anti mosquito, né? Anti-bug. E aqui a gente vem para a asa, aqui também é a mesma coisa, os estais, né? Me chamou a atenção que normalmente a gente às vezes chama isso de passarinho, não sei como é que você chama, geralmente tem aqui nessa junção de todos. E esses aqui não é tão comum de ter, mas eu acho que é tão longo, né? É longo. Longo que é longo. precisa para não ficar vibrando, né? É, porque senão ele fica vibrando, vibrando. E pela velocidade dele, isso aqui é difícil ver um assobio aqui, porque você tem que ajustar ele direitinho para ele não ficar cantando, né? Mas é isso aí. Bom, isso aqui na época foi desenvolvido o trem de pouso para esse avião, né? Isso aqui é quando eles começaram a operação, porque eles montaram esse avião com 2 propósitos: água e terra. Então, esse suporte aqui foi feito para você operar, obviamente, na terra. E você vê que ele é muito robusto, né? Impressionante. O freio dele já é um freio de geração nova, não é mais aquele freio antigo de tambor, né? Esse aqui já é o Headline, já é um freio super atualizado, né? Porque se você pegar uma diferença se você estiver voando com o avião, ficar tocando e arremetendo, e o tambor ele começa a dilatar, então uma sapata paga mais que a outra, você pode rodar, né? Então esse freio Headline aí é super bom. A gente colocou um radiador de óleo para poder auxiliar na... Por causa do motor maior também? E outra não, coisa, né, necessariamente? onde ele operava em lugar mais frio. Então ele não vinha com... Tá. E aqui pela nossa condição climática, você pega aqui nem hoje, está com 30, 31 graus aqui. Você ficar voando com ele, aí a temperatura vai lá para cima. Então isso aí mantém a temperatura dentro do limite do motor, sem estressar. Né? A gente tem aqui a saída de escape dele, que ela é modesta. São 9 cilindros mesmo. 9 cilindros. Aqui Bem também modesta, é o tiro, entrada de ar para o carburador. Bota a mão ali. Aqui a entrada de ar para o carburador. Entrada de ar para o carburador. Para a gente subir, lá em cima, para você checar óleo e outras coisas, você tem esse pedal aqui, essa pedaleira, esse apoio. Né? Sobe, que eu costumo subir do lado de lá, né? Bom, o motor em si é um motor radial, 9 cilindros. Com aquele magneto com um eixo só, né? Aquele é o magneto duplo, né? E governador de hélice. Aqui são os contrapesos da hélice. Normalmente quando você para o avião você tem que avançar o motor e puxar o passo dele para poder o óleo correr todinho pelo cilindro. Aí você corta o motor para ele manter o óleo espalhado no eixo do governador de hélice, né? Esse motor é 300 e poucos HP, né? 300 HP. É um Lycoming 300, aqui ó. E originalmente seria 225, né? Ele é 235, 235, é o Wright. 235 e o 275. Tá. São os dois motores. Aí são motores de 7 cilindros. Ah, tá. Entendi. Esse já é 9 cilindros. Legal. Tá? O motor radial ele tem até muito pouca vibração, porque como é muito espalhado os cilindros, o tranco no avião é muito pequeno, então ele está sempre balanceadinho, mas você tem que trabalhar com hélice, para sempre deixar ele se ajustado. Cada ano a gente faz o ajuste válvula, checa governador, conforme o plano de manutenção que foi apresentado para a ANAC também, né? Certo. É bom que é tudo bem acessível aqui, né? Nossa, não tem. Eu vou depois eu pego a chave de fenda, eu tenho que abrir a parte interna aqui, que eu não peguei a chave de fenda, para a gente soltar e ver a parte do motor aqui dentro. Tranquilo. Essa é uma válvula que você
Porque é o seguinte, motor radial, ele demarca território, né? Sim, Onde você sim. para, ele pinga. Aham. E o que acontece com esses motores? A grande preocupação que a gente tem que ter é o seguinte, você fica com ele parado, o decantador, todo o óleo que está quente no motor desce e ele Aham. vai para o decantador. Do decantador ele começa a entrar para o cilindro de novo. Então, se você não tirar o óleo do decantador, você vai ter que, cada voo que você fizer, você vai ter que tirar as velas e tirar o calço hidráulico, que é tirar o óleo de dentro do óleo ali. cilindro. Porque se você virar o motor com óleo no cilindro, meu, Pena a perdeu, biela, pena tudo, empena né? tudo, porque Aham. realmente você não tem Não é compressão. o óleo não comprime Não igual o ar, ele comprime, não aceita. não aceita, então você vai perder o motor. Isso aqui foi instalado essa válvula, que quando eu paro o avião, eu tenho uma mangueira, que a maioria dos radiais são assim. Você coloca uma mangueira, bota uma abraçadeira, um reservatório de óleo, abre, como o óleo está quente, ele desce todinho para o decantador e vai embora. É óleo bom. Aham. Esse óleo é reaproveitável, Entendi. então você não perde óleo. Aham. Né? Eu tinha acho que uns 7 anos, uns 8 anos atrás eu tinha um Antonov. Aham. E eu aprendi na veia o que era perder óleo. Que era um motor de 1000 HP, então até eu descobrir que eu podia fazer isso aqui, Reaproveitar. reaproveitar, eu perdia 20 litros de óleo por mês. Nossa. Isso caído na bandeja. Aham. Né? Aqui não, aqui cai menos, porque o motor é menor, mas eu posso reaproveitar. Né? É interessante. E aqui um pouco antes da gente dar a partida, quando faz todinha a inspeção externa, a gente vem e faz o passeio da hélice. Aham. Que a gente tira o calço, se tiver óleo joga para os cilindros, faz com que tudo fique lubrificado, o motor está livre, aí você pode dar partida nele. Certo. Né? Esse aqui é o suspiro do óleo, também. Né? Aqui são essas portas de acesso aqui, cada lado do motor tem um componente. Então, aqui está a porta, né? A bomba de combustível, gerador, a entrada de ar e a bateria. Tudo esse lado. E do outro lado tem outros componentes. Tá. Tá? Que isso aqui eu pego a chave, eu abro e dou uma checada para ver se não tem nenhum vestígio de óleo na parede do motor. Se tiver parede do motor, alguma junta deve estar vazando. Tá. Né? E a mesma coisa, aqui freio, mesma coisa, o pneu já calibrei, né? O pneu já está calibrado, porque senão esse passeio aqui você tem um ritual que demora mais um pouco, aqui a gente está adiantando, né? E a gente empurrou, grande parte só nós dois, né? Ele, apesar de ser pesado, o pneu é bem durinho, rola bem, né? Então, Não, ele com esse pneu, com esse pneu aqui, ele fica mais fácil de empurrar, porque a área dele é maior e mais estreita. O pneu, tem N3 nos Estados Unidos que os caras trocam o eixo da roda, eles colocam o eixo do Stearman. Mandei fazer. Só que, sabe, perde um pouco a originalidade do avião. Porque a roda é menor, a hélice vai mais perto do chão. E a pressão mais baixa talvez Pressão também mais é mais baixa, difícil empurrar e tudo. É mais difícil empurrar, então eu preferi manter desse jeito. Não, é um charme ele Né? assim, fininho assim. E ele fica macio na pista de grama, né? Porque um campo desse aqui para ele aqui é o ideal para ele. Ele tem amortecedor mesmo aqui? Tem, né? Tem, Amortecedor, tem então amortecedor. deve ser bem macio, não é sandal, né? Ar, ele tem ar, tá. ar e óleo, amortecedor convencional. Uhum. Aqui você tem os pontos de lubrificação da tesoura, né? Você vê que ele é muito bem estruturado, o trem de pouso, que tem stall aqui que você tem quase 3.000 libras de pressão. Que é isso? O da cabine é isso aí. Cara. É impressionante, né? Bom, e aqui é a mesma coisa, checar aqui a estrutura do avião, né? Mesma coisa aqui do outro lado lá, que tem os flutuadores, né? Que é se caso houvesse, né? Agora aqui você não repara porque... Marca de tiro, né? Marca de tiro, né? Porque o que acontece? Como a tela pega sol, ela começa a fazer aquela espiral, em vez de você mandar pintar, você dá uma adesivadinha dele aqui, fica com um buraco de tiro, fica um pouquinho mais original, né? Você vê que do lado lá tem um monte, né? E a mesma coisa aqui. Você vê que ele é muito... Nossa. Ele é muito balanceado. Esse mecanismo é muito legal. É muito bem feito. Não, e se você reparar, os tubos não são um tubo pequeno, não. São tubos de uma polegada. São grossos mesmo, né? E a mesma coisa aqui. Aqui você tem o mesmo acesso. Do outro lado você tem aqui aquele pegador que está em negrito lá, Sim. em preto. É que quando você vai subir na cabine,
você segura lá um apoio para você girar e botar o pé no banco. Ah, tá. E você tem um espelho, que também era na época, como era a comunicação era difícil, você Aham. tinha comandos, que era a comunicação brifada, e você olhava para o parceiro Uhum. e meio que Gesticulava ali. gesticulava e trocava a informação. Aham. Aqui também, como esse avião foi hidroavião, tá vendo tem aquela borracha amarela, Sim. bem do lado da janela, entre o montante e a janela, ali sai um stall, que vai para o meio da asa. Aham. Era onde você tem o ponto de apoio para você, com aquela girafa no navio lá, você içar e Ah, puxar o tá. avião para dentro. Tá. Ele pousava na água e trazia E trazia pro para o guincho. seco. É. Entendi. Legal. Só que como esse aqui não tá mais configurado pra quando mar, veio né? para cá, o dono não quis entregar o flutuador. Aham. E aqui para a gente também usar o flutuador teria também é complicado. Então Aham. eu preferi tirar esse stall aqui, que também só serve para fazer esse ponto de apoio, e manter o que está Aham. previsto pelo manual. Mesma coisa aqui, você vê que aqui esse lado é todinho de tela, Uhum. né? Todinho de tela. Parte do profundor dele, você vê o tamanho dos pontos de fixação, isso aqui não quebra. Isso aqui é impressionante como é rígido isso aqui, Uhum. né? A bequilha, ela não tem comando, você é bequilha louca. bequilha louca. Então você, para decolar e prosar, você tem a trava dela, você Ah, trava ela tá. alinhada, Tá. né? Aham. E para taxiar você destrava ela, como é o DC-3, como é o Beech, esses aviões, Tá. é a mesma coisa. Tá. Aí você trabalha no diferencial de freio. Certo. E aqui é a mesma coisa. Sistema de fixação do profundor. Dá uma olhada aqui, o tamanho do eixo aqui, olha. Você que é um cara criterioso, Aham. Nossa, é enorme mesmo. é enorme. É. Diz o pessoal na época que Um trilho aqui. diz o pessoal na época que eles aproveitavam as estruturas do dirigíveis, Aham. porque o dirigível é todinho retangular lá dentro. Ele só tem um acabamento, ele faz o acabamento arredondado, mas a estrutura de alumínio é todinha retangular. E esse avião foi feito com partes dele, porque a estrutura dentro do avião é todinha retangular. Aí você tem as molduras e que você faz aquela forma. Os stringers, né? Isso, De você madeira. faz essa forma arredondada lateral. E é diferente. É Não que o típico era soldado, né? É mas aço soldado. Esse aqui é parafusado, esse aqui arrebitado, né? os rebites enormes, é uma coisa assim, fala, isso aqui não vai Naval destruir, mesmo. é naval mesmo, não vai destruir nunca. O leme, que aqui o leme também, se você soltar, eu tá aqui por causa do vento, né? Aham. Se eu soltar, ele também é bem leve, você pode ver. Deve ter contrapeso aqui no bordo de ataque. Esse aqui você É vê que é o leve. único que tem cabo. Aham. E aqui no cabo a gente vê se não tem nenhum fio soltando, não tem nada cortando o dedo, porque senão dá indício que começou a estourar o cabo. Ah, interessante aqui. Até interessante mostrar também aqui, olha só. Tem os cabinhos, deve ser do compensador, É né? do compensador. É, passa por aqui, ó. Que legal. Os cabinhos na frente. Legal. E tudo com acesso para Tudo com acesso. inspeção. Tudo com acesso para inspeção. Tudo acesso com inspeção. Nossa, bem legal. Isso aqui deve ser para passar um tubo ou isso aqui? Não, isso aqui já é o tubo? Vamos Já fazer é o o seguinte, tubo. você quer virar o avião de posição? Você vai do outro lado. E dá conta da gente levantar isso aí? Opa, pera aí que eu vou botar aqui. Será? Vamos lá? Será que não apareceu? Não. Tá, mas- Agora apareceu. vai. Deixa eu ver. Não pesado. é leve, não é Não, não é leve. leve, mas vira. é o tamanho do avião. É. E marinheiro é cheio de gás, né? Tá lá, né? Ah, que legal, bacana. Bom, então acho que mostrou tudo aqui, né, Igor? Pô, tá sensacional. Aqui falta a gente fazer o pré-óleo. Para fazer o pré-óleo, que é o passeio da hélice, eu tenho o equipamento correto para isso, né? Que a luva. Que é luva. Porque senão, olha aqui, ó. Tudo que você mexe do avião tem óleo. Aham. O bom desse avião aqui é que corrosão passa longe, porque o que vaza de óleo, que sai de óleo quando você dá a partida,
Isso aí lubrifica o avião inteiro. Esse é daqueles aviões que, assim, enquanto você vê a marca de óleo no chão, significa que ele tem óleo. Se não Se tiver o- marca de óleo no chão, é que... Se o tem que radial não completar. vazar óleo, meu, tem algum problema. Ele tá sem óleo, né? Tá sem óleo. Então aqui, ó, normalmente aqui você vê que a gente checou o magneto lá, tá Aham, desligado. Tá desligado, sim. Então, isso aqui para pegar com o magneto ligado, Facinho? não, é extremamente difícil. Com ele mesmo, com o magneto ligado? Mesmo, porque o que acontece? Esses motores aqui, você fica muito tempo sem virar. Aham. Não tem nenhum gás dentro dele, não tem nenhum vapor de gasolina. Ele adora gasolina, esse motor. Então quando você vai virar, eu dou 15 primer nele, que ele joga a gasolina nos cilindros de cima, né? E dou um avanço de manete e volta Sim. para encher o carburador. Aí você pode, porque o start dele não é start convencional, que é em grasa. Ele é o start inercial. Ah, tá. Você aciona o switch, ele começa a rodar. Quando ele atinge uma velocidade, você aperta o botão para engrasar, ele cola no eixo traseiro e vira a hélice. Certo. Aí o motor pega, né? Então essa é a diferença. O estima o estima start já é direto, que nem o que a gente usa hoje em dia, que nem né? que usa hoje em dia. Então isso aqui a gente tem que fazer para fazer o passeio da hélice. Então você faz 9, são 9 cilindros. Eu dou 9 voltas para poder rodar. A gente vê que ele não tem muita compressão, né? Relativamente baixa a compressão, Não, né? ele é compressão baixa esse avião. É. Tanto é que mesmo o regime dele de decolagem, que a hélice é muito pesada, né? Você imagina uma hélice dessa rodando a 2.500 rotações. Ela tem um diâmetro enorme, né? É enorme. Então aqui, ó, tô na quarta. Isso aqui é bom, porque quem não faz academia, já treina quando vai voar. 5. 6. 7. Eu tô vendo que dá um preparo mesmo, já tá cansado. Porra! Pronto. 9 voltas. Aqui ele já está pronto para dar partida. Pô, legal, acho que já mostrou bem mesmo o que é ele por fora, um pouquinho da história. Obrigadão por tudo aí. Cara, E fico depois acho que a gente contente. pode fazer um vídeo mostrando a partida dele. Vamos fazer legal. sim, vamos fazer. Legal. Pô, Guna, muito brigadão obrigado, aí. velho. Eu que agradeço aí, pô. Muito legal o Muito. trabalho que você faz aí com a divulgação. Nosso meio Mas aeronáutico aí. merece, né? Isso merece. Tem que mostrar. As pessoas nem sabem. Eu não sabia disso direito. Saber dessa máquina, da história toda e que tem aqui no Brasil é muito bom mesmo. Né? O pessoal fala, né? Eu participo em grupos nos Estados Unidos desse avião, né? Mas tem muito pouco voando. A maioria foi para museu, a maioria se perdeu. E voando mesmo, eu acredito que eles falam que tem de 10 a 11. Nossa, é muito raro. Muito raro. E na América do Sul, voando, só esse aqui. Então ele é o único aqui na América do Sul. Isso aí tem Então é também histórico mesmo. é um histórico também, né? Pô, legal demais. Obrigadão aí mais uma vez. Falou, Valeu velho. mesmo. Olha, isso é sensacional, né? Acho que vocês gostaram disso aí. Se não gostaram, é brincadeira, porque eu adorei. Um abraço a todo mundo.